Muito boa noite a todos. Havendo o número regimental, em nome de Deus, de acordo com a Constituição, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Os senhores podem sentar. Vamos de imediato à leitura da ata 016 de 2015. Ata número 016 de 2015, sessão ordinária, presidência do vereador Eduardo Rodrigues e vereador Paulo César dos Santos, secretário. Aos 4 dias do mês de maio do ano de 2015, às 19 horas, segunda-feira, reuniram-se na sala Severino Silveira, em sessão ordinária, os senhores vereadores Milton Vieira, PDT, Ari Schmidt, PMDB, Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB, Joel Saraiva, PDT, Caju, PP, Guto Bittencourt, PP, Preto do Ibaré, PP, sob a presidência do vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, que, havendo quórum em nome de Deus da Constituição, declarou aberta a presente sessão. O presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, solicitou que fosse lida a ata número 001 de 2015 e sessão especial e a ata número 015 de 2015, sessão ordinária das sessões anteriores em apreciação. A ata foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia. Pedido de providências número 031 de 2015, em apreciação em regime de votação, foi aprovado por unanimidade, de autoria do vereador Milton Vieira, PDT. Pedido de providências número 032 de 2015, em apreciação em regime de votação, foi aprovado por unanimidade, de autoria dos vereadores Ari Schmidt, PMDB, Joel Saraiva, PDT, Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB. Pedido de providências número 033 de 2015, a apreciação em regime de votação foi aprovado por unanimidade, de autoria do vereador Guto Bittencourt, bancado PP. Indicação número 009 de 2015, em apreciação em regime de votação foi aprovado por unanimidade, de autoria dos vereadores Joel Saraiva, PDT, Ari Schmidt, PMDB, Eduardo Longo, PSB e Luciano Machado, PSB. Indicação número 012 de 2015, em apreciação em regime de votação foi aprovado por unanimidade, de autoria dos vereadores Ari Schmidt, PMDB, Joel Saraiva, PDT, Luciano Machado, PSB e Eduardo Longo, PSB. Indicação número 013 de 2015, em apreciação em regime de votação foi aprovado por unanimidade, de autoria dos vereadores Joel Saraiva, PDT, Ari Schmidt, PMDB, Eduardo Longo, PSB e Luciano Machado, PSB. Requerimento número 002 de 2015, apreciação em regime de votação, foi aprovado por unanimidade, de autoria dos vereadores Ari Schmidt, PMDB, Luciano Machado, PSB, Eduardo Longo, PSB, Joel Saraiva, PDT, Milton Vieira, PDT, Caju, PP, Preto do Ibaré, PP e Guto Bittencourt, PP. Considerações finais. Os vereadores Ari Schmidt, PMDB, Preto do Ibaré, PP, Eduardo Longo, PSB, Guto Bittencourt, PP, Caju, PP, Joel Saraiva, PDT, Eduardo Rodrigues, PSDB, ao fazerem uso das considerações finais, parabenizaram o município de Lavras do Sul pelo seu 133º aniversário de emancipação, onde também foram parabenizadas todas as mães por seu dia especial. Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente vereador Eduardo Rodrigues, PSDB, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Sala Severino Silveira, aos 4 dias do mês de maio do ano de 2015. Em apreciação, a ata 016 de 2015. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata. Vamos à leitura das matérias da ordem do dia. Indicação número 014 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário desta solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria da Saúde, o seguinte: que seja estudada a possibilidade de estender de 1 para 2 atendimentos médicos mensais na localidade do Ibaré, segundo distrito, nesse período outono e inverno. A autoria desta matéria, vereador Preto do Ibaré, bancada do PP. Indicação número 015 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário destas indica, após ouvido plenário na forma regimental, seja solicitado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, os pedidos abaixo transcritos, que seja estudada a possibilidade de realizar um serviço para rebaixar parte da estrada próxima à propriedade do senhor Bino Munhoz, na localidade de Camaquã. A autoria desta matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Essas foram as matérias do expediente. Vamos, então, ao grande expediente. Vereador Ari Schmidt. Vereador Joel Saraiva. Vereador Preto do Ibaré.
Vereador Eduardo Longo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite, assistência, colaboradores. Eu quero, mais uma vez, parabenizar, né, Lavras do Sul pelos 133 anos de emancipação. Tempo esse considerado bastante, né, para uma cidade nem tão bem desenvolvida como muitos de nós gostaríamos. Eu fui a hasteamento da bandeira e aí, após teve algumas apresentações das escolas. Eu quero fazer um reconhecimento, né, à prefeitura pela iniciativa de levar as secretarias até ao encontro dos munícipes para transparecer um pouco, né, do trabalho que muitas vezes é criticado até por nós mesmos aqui, pela comunidade em si, e a gente, quando critica, sabe que tem razão aí por muitas coisas que não são levadas tão a sério quanto deveriam, o poder público em si. E quero também deixar um reconhecimento ao Paulinho, até que conduz a banda, uma bela apresentação, fizeram organização, desceram marchando, né, que são coisas boas que a gente tem aqui na cidade, aí, bonitas, bem organizadas, aí, né, que puderam fazer uma participação nessa, engrandecer esse evento de aniversário do município. Que a gente possa, junto com a cidade, amadurecer outras coisas aí, como conscientização. Eu acho que é parte do poder público também trabalhar essas coisas de conscientização aí quanto à conservação do nosso patrimônio, conservação do meio ambiente. São temas que eu bato bastante, abordo aqui, questão de lixo, questão de preservação, limpeza urbana, coisas que, numa análise simples assim, a gente pode ver que o descaso não é só do poder público, mas sim um pouco da gente mesmo, do próprio morador, na frente da sua casa. Eu tomo a liberdade hoje de dizer que o lixo que é gerado lá em casa, boa parte é recolhido pelo Britinho por um acordo. Infelizmente a gente não tem a coleta dele seletivo, mas lá em casa eu faço questão de separar a erva do chimarrão, a casca da batata, da cebola num baldinho, vai para o fundo do pátio. A PET, a embalagem seca que é retirada lá em casa, também vai para uma sacola grande, um saco grande para encaminhar para ele triar lá. Então eu posso dizer que esses 20 mil reais, por exemplo, que a prefeitura gasta, vou dizer assim, que poderia gastar menos com os resíduos, a nossa parte lá em casa, pelo menos, a gente está minimizando esse consumo aí, porque eu acho que é um consumo alto. Até em sessão anterior, até debati um pouco com o prefeito sobre esse assunto, né? E eu acho que parte da gente, a prefeitura em si, o funcionário público, para fazer uma empresa que é a prefeitura, no caso andar, precisa da participação de todos, e teria que começar essa conscientização pela gente mesmo, que somos os agentes públicos aí, e que temos a obrigação, teoricamente, de dar o exemplo. E referente assim, outra coisa que eu fiz uma ação agora há poucos dias ali em frente à casa que eu moro, né, que foi, eu bato muito nessa função de limpeza urbana, e a questão dos meio-fios, né, que eu acho que, até conversando com outras pessoas, quando estava fazendo ali, os caras, isso resolve o problema, né, já que não pode botar veneno, coisa e tal, que foi fazer 30 centímetros ali de cimento ali, passei o lava-jato, em 50 minutos estava com problema, eu acho, de capina ali, em frente à residência, resolvido por um bom tempo. A máquina não vai precisar passar mais outra, a mão de obra para capinar, mais outra para recolher. Então, são ações assim que, com um baixo custo, tem uma resolução. Tanto que, assim, não é uma indicação isso, mas é uma maneira de dizer, a areia a gente tem abundância, o cimento aí, 3, 4 quilos aí no máximo em frente a cada residência, né, iria diminuir bastante o crescimento, né,
e a junção de resíduos de chuva e tal. E esteticamente iria melhorar bastante, né, a cidade, que a gente pode ver. Então, são só algumas coisas que eu queria colocar assim. Obrigado. Vereador Luciano Machado. Vereador Guto Bittencourt. Senhor presidente, demais colegas da assistência, eu só queria deixar registrado aqui, parabenizar o vereador Milton pelo aniversário hoje. Meus parabéns, vereador. Que o senhor tenha muitos e muitos anos de vida, que tenha êxito nos seus trabalhos, com a sua família. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Milton Vieira. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa e demais membros da assistência. Também queria aqui registrar a passagem do 133º de aniversário de nossa cidade, Lavras do Sul, né, da sua emancipação política e administrativa. E também quero cumprimentar aos colegas vereadores, vereador Preto, vereador Eduardo Rodrigues, que eu fiquei sabendo que estava presente. Tenho certeza que essa casa estava bem representada por esses colegas vereadores. E dizer que estava ali próximo, onde no meu local de trabalho, não me pude fazer presente, porque atrasou um pouco a abertura e eu estava com os clientes, mas sei que os colegas estavam lá. Como eu já citei, estava bem representada a Câmara de Vereadores. E o evento, acompanhando durante todo o dia ali, percebi que o evento teve um grande êxito, né, presença de grande parte da nossa comunidade, onde teve várias apresentações, né, como foi citado pelo colega ali, bandas e demais outras apresentações que aconteceram. Também quero registrar aqui e cumprimentar a todas as mães pela passagem do seu dia, a todas as mães que estão aqui presentes, as mães do nosso município de todo o Brasil, pela passagem que ocorreu ontem, dia 10 de maio. E também agradecer ao colega vereador, me cumprimentou pela passagem de mais um ano de vida. Obrigado, vereador Guto. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Caju. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, quero cumprimentar os demais colegas, as demais pessoas da assistência. Capitão Schmidt, hoje vou lhe dar os parabéns pelo governador do estado e o Sartori pelos trabalhos que vem realizando já em prol do município de Lavras. Então, há poucos dias, aqui nessa casa, os vereadores com medo de ser criticados por causa das diárias que boato na cidade, que vim falar sobre as diárias dos vereadores, eu acho que até agora está sendo bem investido. Talvez as diárias do ano passado não foram bem investidas porque nós não conseguimos nada com o governo do estado. Nada. Tudo que a gente pediu não foi alcançado em nada. Então, quero dizer que nós já fizemos um pedido, devemos em mãos para a estrada. A estrada está ficando que é um asfalto, que tem que ser dizer. Vim de lá de Bagé agora, do viaduto de São Sebastião para lá dá para andar. Quem quer andar 120 pode andar, não pode, mas quem quiser andar pode andar, com tudo a chuva. De São Sebastião para cá ali, a subida antes de chegar nas 3 estradas, já aterraram. Dentro de São Sebastião, naquela parte mais brava ali, já aterraram. Enfim, para cá agora mais é retoque na estrada. Então hoje a gente leva 1 hora e pouquinho, 1h10 daqui a Bagé. Quero dizer que os 3 pedidos que fizemos à Secretaria de Minas e Energia, os 3 aqui de lá já foram atendidos. Inclusive pedidos com 3 anos e meio, 4 anos, já foram todos atendidos. Então, sim. Vereador Schmidt. O governador do estado, José Sartori, ele tem feito realmente o possível. Ele não pode se arvorar em prometer e fazer aquilo que o Tarso não vinha fazendo, porque ele gastou os recursos, mais de em torno de 5 a 6 bilhões de reais, uma quantia enorme. Ele retirou os depósitos judiciais e destinou para pagamento de vencimentos. Então, agora os cofres realmente estão vazios. Mas eu fico satisfeito com esse trabalho, excelente trabalho que vem sendo feito
na estrada Bagé-Lavras do Sul, e só perguntaria ao vereador, eles têm colocado cascalho ou, não sabe se é cascalho ou saibro? Material na estrada? É. Não, é um material adequado. Sim, porque então isso aí é ótimo, esse trabalho. É, Já que... alguns colocam saibro na estrada, capitão, mas saibro não se coloca em estrada. Não, exato. Sim. Né? Então, já que não, o asfalto está muito demorado, que pelo menos nós tenhamos condições de nos deslocar diariamente, quem quiser, para Bagé, sem problemas maiores. E quando o vereador tocou em diárias, a diária não é problema. A diária, sendo consequência da viagem, ela não é problema. Tem que viajar e vai fazer um trabalho em benefício do município, não tem problema nenhum. A diária é tranquila. Não pode fazer o que fez aquele município lá de Rondônia, se não me engano, o nome Boa Vista, destinando 30 mil reais por mês para eles gastarem combustível. Então, chegando a um valor exorbitante. Então, eu volto a frisar. A nossa Câmara de Vereadores é exemplo para grande número de câmaras de vereadores do nosso país. Obrigado. Então, quero dizer que as duas secretarias estão funcionando, atendendo os pedidos dessa casa, principalmente Minas Energia, Lucas Redeck e o Pedro Westphalen nos transportes. Quero falar ao vereador Eduardo Longo que no nosso governo instalamos umas quantas lixeiras na cidade para coleta seletiva, para educando as pessoas que, contudo, não tendo a coleta seletiva do transporte dentro da cidade, por não ter onde reciclar esse lixo, mas foi como disse o prefeito aquele dia, ele está indo para uma reciclagem. Chega lá, fica muito mais fácil quando ele vai separado já, porque as pessoas abrem as sacolas lá, já estão separados, e está sendo reciclado lá. Então, na realidade, a gente começou esse trabalho já há algum tempo atrás, mas infelizmente as pessoas não colaboram. A lixeira aqui da frente da Câmara botaram fogo, a da praça quebraram toda, enfim, quantas e quantas lixeiras esparramadas pela cidade, hein, que as pessoas não cuidaram. E quero também dar os parabéns ao vereador Milton, já tinha dado, mas quero lhe desejar muitos anos de felicidade junto à sua família. Seria isso, senhor presidente. Da mesma forma, gostaria de parabenizar o vereador Milton Vieira. Colhe mais uma abóbora no cercado da existência, né? Como diz o gaúcho. É uma satisfação, Milton. Meus parabéns, felicidades aí para ti. Que possa passar esse momento em felicidade, tanto pessoal quanto junto com a família, né? A questão da reciclagem, o vereador Eduardo Longo, de fato, bate muito nisso. Em primeiro lugar, me parece que está a educação, né? É fato que disse o vereador Caju. Não é só lixeira. Se a gente vai começar a entrar para essa questão do vandalismo aí, é uma série de coisas, né? Recordo quando eu era guri, escoteiro, então, nós plantamos árvores. Aquelas árvores que tem aqueles canteiros no meio fio aí das calçadas, no meio das calçadas, aí, toda Perisporto, ali na João Bucão principalmente, né? Recordo que nós passamos um dia naquela função, com o apoio da brigada, plantando, né? E no outro dia, já tinha mais da metade, estavam tudo quebrado, né? Tinham quebrado as árvores. Quer dizer, o que leva alguém a quebrar uma árvore? Não dá para saber, né? Mas eu sou o tipo de cara antiquado, né? No meu tempo fumar era bonito, fazer aquela coisa era feio, hoje inverteu. É bem isso aí. E o vereador Caju tem razão, acho que a educação, né? E não começa em lugar nenhum que seja diferente da escola. E as escolas estão fazendo um trabalho nesse sentido. Eu fico muito satisfeito, porque eu posso acompanhar até em casa com meu filho, né, falando essa questão de reciclagem. Eu acho que tem que investir pesado nisso, vereador. Eu acho que além do que está sendo feito, fazer mais ainda. Porque começando com a criança, amanhã ou depois vai ser o adulto
sem falar no que o jovem influencia os pais em casa, os hábitos dos pais, né? E a criança hoje é um grande consumidor, diferente de uns anos atrás. Embora a criança ela possa não ter ali um salário, não ter um meio de ganho, é um grande consumidor, né? Vocês vejam aí a quantidade que tem de itens de venda, aí, de materiais de consumo aí, que são voltados para as crianças, né? Desde o material escolar, da roupa, da comida, do salgadinho, da coca, enfim. E colocando na cabeça das crianças essa questão aí, eu acho que é um grande início. Eu lhe dou toda a razão, isso é muito importante, eu considero assim de suma importância. Quanto à questão lá da ida ao comparecimento, lá, à solenidade, em relação ao aniversário do município, eu agradeço os vereadores que foram representando essa casa. Eu acho que a gente nem precisa pedir, os vereadores que estiverem sempre presentes nos eventos representam a casa com toda a sua autoridade. Eu não pude me fazer presente, infelizmente, por problemas pessoais, mas os vereadores que estiverem, não só nessas solenidades oficiais, como qualquer outra, representam a Câmara e tem toda a autoridade para isso, tá? Eu quero só relembrar a todos que temos essa audiência pública agora, quarta-feira, do calçamento do Cerrito, né? Horário às 19 horas, aqui nessa casa, né? Uma audiência pública. Nós tentamos convidar as autoridades, aquelas pessoas que nós entendíamos necessárias, né, diretamente interessadas. Naquele dia que o pessoal do Cerrito compareceu aqui na sessão, eu deixei aberto, para caso eles entendessem que alguém especial necessitasse ser convidado, que solicitassem a casa. Não veio nenhuma, né, não chegou nenhum requerimento solicitando convite especial, então nós tocamos ficha. Eu acho que são bem poucas matérias, eu acho que a gente toca direto, né? Ou os senhores querem fazer um intervalo? Vamos tocar direto. Eu só peço que assim que nós votarmos as matérias, depois das considerações finais, que os senhores permaneçam aqui no plenário, porque nós temos um assunto de interesse interno aqui dos vereadores para tratar, tá? Então vamos de imediato então à ordem do dia. Ordem do dia. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos. Senhor Presidente, nomeados por Vossa Excelência para analisar e emitir parecer referente ao projeto de lei número 014 de 2015, que altera o anexo do calendário de eventos culturais, esportivos e turísticos para o exercício de 2015, após analisarmos seu teor, somos do seguinte: parecer que o mesmo seja aprovado com as seguintes emendas modificativas. Na emenda em que passa a ter a seguinte redação: acrescenta programações ao anexo do calendário de eventos culturais, esportivos e turísticos para o exercício de 2015. No artigo 1, ou 1º, passando a ter a seguinte redação do artigo 1º, ficando acrescentadas ao anexo do calendário de eventos culturais, esportivos e turísticos para o exercício de 2015 as seguintes programações: eventos. Maio, 9 de maio, baile oficial 133 anos do município, Cia de Dança Herdeiros de Bravos. Dia 13, série prata de futsal, Esporte Clube Ugni, né? 16 e 17, torneio de futsal, Escola Municipal Dr. Crespim de Souza. 23, Festival Estudantil Nativista, no Instituto Estadual Escola Dr. Bucão. Dia 30, festa de aniversário da Escola Municipal Dr. Crespim de Souza, direção e CPM da escola. Outubro, gincana artística da Escola Instituto Estadual Dr. Bucão. Justificativa: no que tange ao aspecto formal, o projeto de lei está corretamente proposto, haja vista ter partido do Poder Executivo que detém a competência privativa sobre a matéria em questão. As emendas modificativas foram apresentadas no sentido de adequar o presente projeto de lei às normas de boa técnica legislativa, pois, conforme estava disposto no artigo 1º do referido projeto,
Com a alteração do anexo da forma estabelecida, o calendário oficial de eventos passaria a vigorar exatamente conforme a tabela disposta no referido artigo. Por isso, somos pela aprovação do presente projeto de lei, uma vez que o mesmo atende a determinações legais e constitucionais, não havendo qualquer impedimento para a sua tramitação. É o parecer do vereador Antônio Marcos Moreira, PP, presidente, vereador Luciano Machado, PSB, relator, e vereador Joel Saraiva, PDT, vogal. Parecer da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nomeados por Vossa Excelência para estudar e exarar parecer referente ao projeto de lei número 014 de 2015, oriundo do Poder Executivo Municipal, que altera do calendário de eventos culturais, esportivo e turístico para o exercício de 2015, após sua análise, somos do seguinte: parecer que o projeto em pauta seja aprovado com as emendas modificativas sugeridas pela Comissão de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos, constantes do parecer anexo. Justificativa. Para analisar este projeto foram nomeadas as duas comissões, a de Constituição e Justiça e Orçamento, sendo observada pela primeira a necessidade do projeto sofrer modificações no que tange às normas da boa técnica legislativa, ou seja, em aprovando o projeto na forma original, a emenda e quadro de eventos, estaríamos incorrendo um equívoco, uma vez que a tabela a vigor seria somente a constante desse projeto, eliminando os demais eventos do município. Com as adequações propostas, não se altera a questão formal, que é a competência do Poder Executivo, e tampouco o seu objetivo. Quanto às determinações legais e constitucionais, não se vislumbra nenhum impedimento para sua aprovação. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 8 de maio de 2015. É o parecer do vereador Eduardo Longo, presidente, vereador Caju, relator, e vereador Preto do Ibaré, vogal. Muito bem. As emendas modificativas são... Pois não, vereador Luciano? Senhor presidente, o projeto de lei, da forma como ele veio instruído quando nós recebemos aqui na casa, ele vinha modificando o calendário de eventos e acrescendo essas, e apenas pelo corpo, analisando o texto do projeto, o nosso calendário de eventos teria apenas essas 4 emendas informadas. Então, não temos como aprovar esse projeto, porque nós vamos terminar com 48 eventos do calendário oficial de Lavras. Então nós compreendi. Então nós celebramos a aprovação do projeto de lei, a modificação da emenda e do artigo, e acrescendo ao projeto, que era o que eles queriam. Pois não. É uma emenda modificativa que inclui, no caso, essa tabela. Acrescenta. Tá. Compreendi. Como o parecer da Comissão da Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento faz menção ao parecer da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive quanto às emendas, eu coloco coloco à apreciação do plenário o parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos, que é pela aprovação com as emendas modificativas já referidas. Em apreciação. Em regime de votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 014 de 2015, senhor presidente. O vereador signatário desta indica, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria da Saúde, o seguinte: que seja estudada a possibilidade de estender de 1 para 2 atendimentos médicos mensais na localidade do Ibaré, segundo distrito, nesse período, outono e inverno. A justificativa: com a chegada da estação mais fria do ano, aumenta as doenças típicas dessa época, principalmente as respiratórias, contribuindo com a diminuição da imunidade de crianças e idosos, que são os mais afetados e que necessitam de atendimento médico mais frequente.
Também entendemos que com o aumento de 1 para 2 atendimentos médicos mensais, diminuirão sobremaneira as idas e vindas de pacientes até a sede do município para a busca desse atendimento. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 11 de maio de 2015. Autoria desta matéria, vereador Preto do Ibaré, bancada do PP. Em apreciação, indicação 014 de 2015, de autoria do vereador Preto do Ibaré. Em regime de votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, com ausência do vereador Luciano Machado. Indicação número 015 de 2015. Senhor presidente, o vereador signatário desta indica, após ouvido plenário na forma regimental, seja solicitado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transporte, o pedido abaixo transcrito, que seja estudada a possibilidade de realizar um serviço para rebaixar parte da estrada próxima à propriedade do senhor Bino Munhoz, na localidade de Camaquã. Justificativa: este pedido se dá pelas inúmeras solicitações de produtores e motoristas de caminhões que fazem o transporte de soja na localidade mencionada, os quais enfrentam problemas pelo fato da estrada possuir elevação acentuada, o que impede a subida desses veículos carregados. Salientamos que o transporte desses grãos está se realizando atualmente pela localidade de São Sebastião, o que, além dos transtornos para o cumprimento de prazos, aumenta consideravelmente em termos financeiros, visto praticamente triplicar as horas de transporte. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 11 de maio de 2015. Autoria desta matéria, vereador Guto Bittencourt, bancada do PP. Em apreciação, indicação 015 de 2015, da autoria do vereador Guto Bittencourt. Senhor presidente, Vereador Ari eu Schmidt. perguntaria para o Guto, vereador Guto, qual é a extensão, mais ou menos, a ser feito o serviço? 500 metros, 800? É uns 500 metros, eu 500 acho, vereador. metros. É que tem uma carreta lá que está pegando soja e não sobe ali, para e tem que voltar. E se o executivo fizer esse serviço, aproveitando a experiência do Caju, esse material pode ser aproveitado em outro local, né? Com certeza. Permita uma parte, vereador? Pois não. Vereador Caju. É que, na realidade, antes de chegar na propriedade do seu Bino lá, tem uma subida forte, tem 2 topos. Na realidade, é só tirar os topos, que dá em torno de 30 metros, por aí é só rebaixar o calombo do topo, que nem foi feito lá no Cerro do Diabo, né? Que chamam lá no Rincão do Saraiva, e lá no que vai para o seu Dazir, as duas partes, porque na realidade é só um topo que tem, aonde os caminhões chegam ali, e como a gente chama que encepa os caminhões, na realidade é só rebaixar aqueles topos, não é fazer toda a extensão da estrada. Seria isso. Em apreciação, vereador Guto. Não, porque o rapaz me falou que tem que sair. Eu não conheço aquela estrada lá, mas talvez o Caju conheça. O meu tio, o vereador Milton aqui, ó, tem que sair na vigia, que diz lá, né? Faz aquela volta, vai lá em São Sebastião para Via Lavras, porque não sobe ali. Então é complicado. O que? Aquilo ali dá uns 40, 50 quilômetros para ir lá em São Sebastião e voltar a Lavras? Por aí, né? Mais. Pois é, 50 quilômetros. Aí tu vai ter que pegar a tua safra, fazer uma volta mais de 50 quilômetros para... Era isso, senhor presidente. Ainda em apreciação a matéria? Em regime de votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Essas foram as matérias da presente sessão, da ordem do dia. Vamos às considerações finais, lembrando que peço que os vereadores permaneçam no recinto. Vereador Ari Schmidt, vereador Joel Saraiva, vereador Preto do Ibaré, vereador Eduardo Longo. Mais que, senhor presidente, quero parabenizar o vereador Milton pela passagem do seu aniversário. Felicidades e realizações. Vereador Luciano Machado, vereador Guto Bittencourt, vereador Milton Vieira, vereador Caju. Eu agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão.